Público quente e público frio. Vou explicar para você de forma bem direta qual que é a diferença desses dois, por que esse conceito é importante para o seu negócio digital ou até mesmo para outros tipos de negócio que façam tráfego na internet. Como o próprio nome diz, público frio, público quente. Público frio são aquelas pessoas que não te conhecem. São aquelas pessoas novas, são aquelas pessoas que nunca viram a sua cara. Público quente é o contrário disso. São aquelas pessoas que já assistiram seus vídeos, são aquelas pessoas que já visitaram algum dos seus sites, são aquelas pessoas que já interagiram com uma das suas publicações, são aquelas pessoas que já curtem uma das suas redes sociais. O que você chama de público quente, ou seja, qual o grau de interação que a pessoa tem que ter para você considerar ela um público quente, é você que escolhe. Não existe uma regra, esse é um conceito um pouco abstrato, né? Público frio e público quente. Não é uma coisa exata, definida pela própria plataforma. É você que pode definir o conjunto de regras para você considerar um público frio ou um público quente. Quando a gente fala em público, é o seguinte: as plataformas de tráfego, Facebook Ads, Google Ads, que são as duas principais, elas têm uma aba lá, elas têm uma opção onde você consegue gerar listas de pessoas. Essas listas de pessoas é o que a gente chama de público. E essas listas de pessoas, elas são geradas a partir de certos critérios. Por exemplo, você pode gerar uma lista de pessoa, gerar um público de pessoas que visualizaram um determinado vídeo da sua página nos últimos 365 dias. E aí você gerou esse público que visualizou esse vídeo nos últimos 365 dias. Você pode gerar uma lista de pessoas ali, ou seja, um público, com a seguinte regra: pessoas que interagiram com o perfil, interagiram com o perfil do Instagram ou do Facebook nos últimos 180 dias. E aí você vai ter lá a lista de pessoas que interagiram nos últimos 180 dias. Ou seja, existem inúmeros critérios ali baseado tanto no perfil demográfico dessas pessoas, no perfil de interesse dessas pessoas, quanto nas ações que elas tomaram com as suas páginas e com o seu negócio. Você pode gerar essas listas e essa lista é o que a gente chama de público. Para chamar de público quente, você pode definir o conjunto de regras de que para você essas pessoas serão consideradas quentes. Por exemplo, por aqui, a gente considera todo mundo que visualizou algum dos nossos vídeos, qualquer vídeo, nos últimos 365 dias. Para mim, isso é público quente. Então, a gente tem lá, na aba Públicos, criado as listas de pessoas que visualizaram algum dos nossos vídeos nos últimos 365 dias. Essa é a melhor prática? Não sei. A gente escolheu isso pode mudar. Não existe uma regra absoluta em relação a isso. O que importa é o conceito. Público quente, quem interagiu com você. O grau de quanto ela interagiu com você é você quem define. Mas a gente não define só quem visualizou um dos vídeos. A gente define quem interagiu com a página, quem comentou em alguma publicação, quem curtiu a publicação, quem compartilhou a publicação. Tudo isso as plataformas conseguem traquear, conseguem rastrear, criar um público em cima disso e a gente chama isso de público quente. A gente considera público quente também quem visitou qualquer uma das páginas de todos os nossos sites. A gente consegue traquear isso através do pixel, do Facebook e do Google. Muita gente chama isso de pixel de remarketing, que basicamente quando a pessoa visita o seu site, ela fica marcada ali. E aí você consegue criar públicos com todas as pessoas que estão marcadas com esse pixel, inclusive determinando quais sites ela visitou. E se ela visitou aí nos últimos 180 dias, 365 dias, não lembro exatamente como a gente faz, a gente chama de público quente. Então, basicamente é isso. Público quente é quem já interagiu com o nosso negócio. Público frio são aquelas pessoas que você vai atingir porque você está marcando qual que é o interesse que ela tem, ou você está marcando a faixa etária dela, se é homem ou se é mulher, pessoas que gostam daquele assunto. Basicamente são pessoas que não necessariamente te conhecem, mas você consegue chegar até elas através de anúncios, através das segmentações que são disponibilizadas pelas plataformas. E para que serve essa separação entre público frio e público quente? Muito simples. O público quente já te conhece, então ele está num grau de consciência maior a respeito do nosso negócio e do nosso produto. Então, teoricamente, é mais fácil de vender para essas pessoas. Teoricamente, elas já estão mais próximas da compra do que uma pessoa que nunca nos viu. As pessoas que nunca nos viram, público frio, inclusive o Thiago Tesman, ele chama de público 1 e público 2.
é outra terminologia para a mesma coisa. E é legal isso daí porque a gente tem terminologias diferentes para a mesma coisa, mostra que essa mesma coisa não é uma coisa absoluta, não é matemática. É um conceito criado pelos marqueteiros. E entender que isso é só um conceito criado ajuda você a não ficar tão bitolado em regras bem definidas. Mas enfim, público 1, público 2, público frio, público quente. O público frio são pessoas novas, são pessoas que ainda não te conhecem. Então, talvez o caminho até elas se tornarem clientes pode ser um pouco maior. Isso provavelmente impacta, por exemplo, no CAC, que é o custo de aquisição por cliente. É mais caro uma pessoa que é do público frio se tornar cliente do que uma pessoa que é público quente, né? O CAC, custo de aquisição por cliente. Do público quente, provavelmente vai ser mais baixo, vai ser mais barato do que do público frio. Isso impacta no custo máximo por lead que você pode pagar se você vai fazer, por exemplo, um lançamento. O público frio, ele tende a ter um custo por lead mais barato. Isso não é uma regra absoluta, é uma coisa que a gente observa em alguns negócios, mas não é uma regra absoluta. Ele pode ter um custo por lead mais barato porque é formado por um número maior de pessoas, é um universo maior de pessoas, né? Só que, como o CAC dele e a taxa de conversão dessas pessoas é menor, o custo por lead máximo que você pode pagar tende também a ser menor. Porque essas pessoas convertem menos, porque elas são menos quentes, porque elas têm um grau de consciência menor a respeito do seu produto. Já no público quente, é possível que o custo por lead dele seja maior. Por quê? Porque é um número menor de pessoas. Só que, como a taxa de conversão dessas pessoas é muito maior, pode ser muito maior, né? Cuidado com qualquer afirmação absolutista aqui. Como a taxa de conversão pode ser maior, você pode pagar um preço maior por cada lead vinda do público quente. Só que como o público quente tende a ser menor, ele tende a acabar mais rápido. E aí o custo por lead sobe, e aí você tem que direcionar para o público frio. E esse é o jogo que a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo esse balanço, tá? Eu sei que o público quente converte mais, então eu posso pagar mais caro. Nossa, mas está muito mais caro, então deixa eu jogar para o público frio, que é mais barato, só que converte menos. E como que você descobre o quanto que converte? Com o histórico do seu negócio, você vai captando dados, você vai estudando, você vai descobrindo, e aí você vai gerando esses relatórios. Em algum momento, é importante você começar a fazer essa separação. Na hora que você faz captação de lead, por exemplo, você separar público frio, ele pode ir, por exemplo, para uma página, você tem uma campanha só de público frio, ele pode ir para uma página de inscrição específica, onde quando ele se inscreve, ele recebe uma tag de que ele era público frio desse lançamento, e o público quente vai para uma outra página de captura, onde quando ele se inscreve, ele recebe uma tag específica de que ele era público quente. E aos poucos você vai fazendo essa separação. Eu acho que essa separação tão minuciosa é perda de tempo para quem é muito iniciante, mas para negócios aí de um faturamento maior, negócios mais consolidados, faz sentido a gente começar a pensar nesse traqueamento, ok? A diferença de público frio e quente também impacta quando você vai fazer campanha de distribuição de conteúdo. A gente distribui conteúdo pelo seguinte motivo: atingir mais pessoas, essas pessoas ficarem marcadas, se tornarem nosso público e se tornarem público quente. Além, claro, de benefícios como gerar valor para elas ativarem uma reciprocidade a respeito do nosso negócio e tudo mais. Tudo isso coisa que aumenta a escala dela na escalada de consciência do cliente e deixa ele mais perto de se tornar um cliente. Quando a gente distribui conteúdo, é interessante a gente separar entre conteúdo distribuído para público frio e para público quente. Pelo menos o orçamento é interessante de separar. A gente, por exemplo, foca muito mais em distribuir para público frio, justamente porque ele vai se tornar público quente. Então, essa separação ela é importante na parte de distribuição de conteúdo também. Então, em resumo, quando a gente vai fazer uma captação de leads para um lançamento, por exemplo, a pessoa se cadastra para participar de um evento e nesse evento a gente vende o nosso produto, o que acontece? A gente faz a captação para público frio e para público quente e vai acompanhando o custo por lead em cada uma dessas frentes e depois acompanha a taxa de conversão em cada uma dessas frentes e através do nosso histórico nós sabemos qual que é o custo por lead máximo que a gente pode pagar na lead quente e na lead fria e também qual que é a taxa de conversão da lead quente e da lead fria, ok? Além de outros dados que a gente pode levantar separando esses dois.
Quando fazemos campanha de distribuição de conteúdo, mesma coisa, separamos uma campanha para público frio e outra para público quente. Qual que é o objetivo da distribuição de conteúdo para o público quente? Deixar ele ainda mais quente e garantir que ele não esfrie. E qual que é o objetivo da distribuição de conteúdo para o público frio? Fazer com que ele se torne público quente. E assim aumenta o que nós chamamos de base. O conceito de base pode-se dizer que é outro nome para público quente, né? Qual que é a nossa base? A nossa base é a nossa lista de e-mails? Não. Nossa base são os nossos inscritos no YouTube ou no Instagram? Não. Nossa base é os nossos públicos quentes? Não. A nossa base é a soma de tudo isso, né? São as pessoas que teoricamente nós temos acesso de alguma forma, seja via remarketing, seja via disparo de mensagem de Telegram, de WhatsApp, seja publicação orgânica em qualquer uma das redes sociais, seja disparo de e-mail. Tudo isso é a nossa base. Ou seja, é um conceito muito parecido com o público quente, praticamente a mesma coisa. Então a gente faz campanha de distribuição para público frio para aumentar a nossa base. O funcionamento de um negócio digital, no fim das contas, é basicamente isso, né? Você tem uma base de pessoas que você tem acesso a elas, você consegue se comunicar com elas e você faz vendas para essas pessoas. Você alimenta elas com conteúdo de valor, você alimenta elas com informação e algumas dessas pessoas vão se tornar clientes. Se tiver que resumir o que é um negócio digital baseado em cursos, baseado em informação, é isso. Você tem a tua audiência, você tem o seu público, você tem a sua base, você interage com elas, você engaja com elas, você troca informações com elas e você tem as suas ofertas, você tem as coisas que você vende, você tem a sua esteira de produtos e aí você usa alguma estratégia para vender esses produtos. Um negócio digital se resume a isso. E aí quando a gente volta em público frio e público quente, é só dois conceitos aí que acabam interferindo na hora da gente fazer tráfego e na hora da gente fazer as nossas campanhas, que se resume a trazer mais pessoas para nossa base para fazer isso aí, relacionar e ofertar. Nos relacionamos com a base, geramos reciprocidade, geramos valor, ajudamos as pessoas e, de tempos em tempos, ou constantemente, ofertamos alguma coisa que seja paga para elas. Esse é um negócio digital. Ok? Então, busquei fazer uma síntese aqui do que é público frio e público quente, uma terminologia que você escuta muito no tráfego pago, uma terminologia que vai ser indispensável quando o seu negócio atingir determinado patamar, porque aí você precisa aumentar o seu grau de otimização das coisas, e aí fazer essa separação se torna necessário. Se você não conhecia esses conceitos, espero que você tenha compreendido, e se você já conhecia, espero que de alguma forma você tenha tirado algum insight aqui, ok? Se inscreve no canal Luiz Passari, dicas de marketing digital, como criar seu negócio digital baseado em informações, baseado em cursos, mentorias, e-books e qualquer produto baseado em informação, tá? Tô compartilhando sobre isso aqui nesse canal, se inscreve nele para você não perder nenhum vídeo. E claro, mais importante até do que se inscrever, deixa um comentário dizendo o que você achou, com as suas dúvidas e com as suas ideias de pautas que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.